Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Eu acho que eu estou ficando velho. Para nós é um misto de emoções, de alegria estar aqui com vocês, estar ministrando a palavra. Obrigado, filha. Deus te abençoe por mais essa benevolência. Ministrando a palavra na casa do Senhor. 9 anos atrás, nós fomos para Portugal com uma missão. Deus nos tem dado graça. Deus nos tem sustentado. Há 4 anos, nós não vínhamos ao Brasil. E aprove o Senhor virmos nesse tempo. E temos o privilégio de estar aqui. E por isso queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus esse privilégio. Queremos agradecer à igreja, sobretudo na pessoa do pastor Luiz Wagner, amigo Vívia, pastora Vívia, amigos de longas datas. Fomos jovens juntos, lá na Igreja Batista Central, em São João de Meriti, quando nem ele e nem eu ainda éramos pastores de título. Porque eu tenho aprendido na caminhada ministerial que pastor é chamado por Deus, ele é sempre pastor. Ele não precisa do título. Ele só precisa de um coração sensível e obediente. E desde aquele tempo nós já caminhávamos em obediência. E Deus dirigiu as coisas, como dirigiu no primeiro momento. Fomos para caminhos diferentes, mas olha só como são as coisas, né? Deus nos coloca de novo juntos no mesmo caminho. Trago também um abraço da PIB de Ponta Delgada, primeira igreja batista de Ponta Delgada. Ponta Delgada é uma cidade, irmãos, com cerca de 140 mil habitantes. Fica em uma das ilhas do arquipélago dos Açores. Então, em poucas palavras, o arquipélago dos Açores é um arquipélago com 9 ilhas. São Miguel, a ilha que nós vivemos, é a capital dos Açores. E nessa ilha nós temos cerca de 140 mil habitantes. É a maior ilha do arquipélago. Muitas pessoas conhecem também o arquipélago da Madeira, um arquipélago muito famoso lá. Mas Deus tem seus propósitos, seus planos, e por isso nos colocou naquele lugar. Eu trouxe um vídeo. O pessoal da mídia deve estar com um vídeo aí a postos. Porque eu pensei, quem me conhece, há alguns irmãos, esqueci de falar essa parte, né? Se calhar tem algumas pessoas aqui que ainda não nos conhecem. Nós fomos pastores aqui durante 7 anos. Fizemos parte do colegiado dessa igreja. Então tem algumas pessoas que já nos conhecem. E quem me conhece sabe que às vezes eu falo demais, né? Tem coisas que não mudam. Então eu decidi trazer um vídeo que é mais fácil. O tempo que eu vou ficar aqui falando meia hora, o vídeo vai dizer em 5 minutos o que aconteceu, ou o que tem acontecido, o que Deus tem feito lá na ilha de São Miguel. Então, com muito carinho, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que atenciosamente prestasse atenção no vídeo, e é um pequeno relatório. Como disse o pastor Marivaldo, vocês fazem parte disso, e por isso decidi compartilhar com os irmãos. Por favor, pessoal do meio. Olá, irmãos, graças e paz. Alegria poder compartilhar com vocês o Notícias da Ilha Digital 2025. Irmãos, esse ano foi tremendo na vida da igreja. Tivemos logo no início formação bíblica, capacitando a igreja, 12 horas de adoração, um momento singular em que a igreja cooperou, a igreja adorou. Tivemos o Love Café, um trabalho que nós fazemos com os casais da igreja. Tivemos a festa da primavera, normalmente feita pelas mulheres, o Ministério Feminino, e abençoou a vida de muitas mulheres. Tivemos a celebração da Páscoa, onde nós pudemos celebrar a morte, mas sobretudo a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O Ministério Infantil PIB Kids, como sempre, tem sido uma bênção, foi uma ferramenta usada por Deus. Tivemos o Freedom, que é o Congresso das Mulheres. Muitas mulheres que ainda não conheciam Jesus tiveram presente nesse congresso e puderam participar. Tivemos o nosso Clamaçores, que é um movimento em que nós reunimos todas as igrejas aqui na ilha de São Miguel para levantar um clamor pedindo que o Senhor avive as
9 ilhas açorianas. E foi tremendo, foi mais um evento. Tivemos o nosso encontro de casais com Cristo, em que muitas famílias puderam ser abençoadas. Enfim, todos esses eventos, eles têm um cunho evangelístico. E depois de tudo isso, nós tivemos os nossos batismos. Normalmente cá fazemos os batismos no meio do ano, porque é verão, e muitos que foram batizados foram frutos, foram alcançados por esses trabalhos que nós mencionamos anteriormente. E você também faz parte disso. Tivemos aqui o nosso essência, o nosso encontro com Deus. Cá nós chamamos de essência porque Deus nos deu uma visão de voltarmos à essência daquilo que Ele nos criou. Tivemos a essência feminina e o masculino. Irmãos, foi uma festa, foi uma celebração. A recepção deles aqui na igreja, o pessoal pulando, uma alegria tremenda. Muitos se converteram e foi realmente impactante. Por fim, agora tivemos o aniversário da igreja. Como os irmãos podem ver aqui acima, 48 anos que a igreja tem esse lugar. Mais uma vez, somos gratos à Igreja Batista Alameda, porque enviou, permitiu que o pastor Luiz Wagner estivesse aqui conosco, celebrando o nosso aniversário. Também foi um período de muito gozo, de muita alegria, de muita ministração. Queremos aproveitar e já aqui agradecer à Igreja Batista Alameda pelo carinho, pela parceria, pelas orações. Estendemos também o agradecimento à Grove Hill Church, é uma igreja na Inglaterra, através da irmã Raquel, nos tem abençoado. Queremos agradecer a igreja de Southport, na América, que através da Kim tem nos abençoado. Enfim, queremos agradecer a cada um de vocês, que orando, contribuindo, participam, mesmo que à distância. E é interessante como a distância não nos separa. Apesar de estarmos em continentes diferentes, no caso de alguns, mas a distância não pode nos separar em nenhum tempo. E nós nos sentimos cada vez mais unidos. Irmãos, semanalmente também aconteceram coisas tremendas na igreja. Tivemos aqui a realização de unções do nosso PIBcast. E hoje, quando nós falamos PIBcast na igreja, toda a gente já pula de alegria. Por quê? Muitas pessoas que não vêm à igreja conhecem a igreja por causa do PIBcast. PIBcast é o nosso podcast que é apresentado todas as terças-feiras às 8 horas. Temos um projeto de casa em casa para fazer cultos nos lares, independente se é membro ou não da igreja. Às quartas-feiras, às 8 da noite, nós vamos de casa em casa com um grupo de irmãos fazendo cultos domésticos. E muitas pessoas também têm sido alcançadas através desse ministério. E claro, temos a nossa sala de oração na sexta-feira e os cultos dominicais. Enfim, é um pequeno relatório daquilo que Deus fez, como disse, em nós e entre nós e através de nós ao longo de 2025. Esse ano foi o ano da proclamação que nós encerramos. E o próximo ano, Deus nos chamou para o secreto. Nós vamos fazer na igreja um ano do secreto. E a nossa palavra para você que tem nos abençoado, continue orando por nós. E se possível, se o Senhor também te chamar, vá para o secreto. Porque no secreto é que nós somos recompensados. A recompensa que nós temos não são as coisas que fazemos. A recompensa que nós temos é a presença do Senhor, quando nós o encontramos no secreto. Então fica aqui o nosso agradecimento. Aproveito para desejar desde já um Feliz Natal para você, um Natal abençoado. Que o Senhor Jesus seja a principal personagem do Natal na sua vida. Um ano novo repleto também de alegria, de paz e sobretudo da presença do Senhor. E que 2026 Deus faça coisas maiores em você e também através de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Bom, eu não vou dizer tudo novamente de novo, já está dito, mas quero apenas reiterar aqui a nossa gratidão a Deus e à igreja. São 9 anos de parceria. Pastor Luiz Wagner, que esteve lá conosco pregando no aniversário, foi uma bênção, irmãos. E, em parte, aquilo que aconteceu lá, aquilo que Deus tem falado conosco ao longo dessa caminhada, é aquilo que Deus colocou no meu coração para partilhar com a igreja nessa manhã. Irmãos, eu creio profundamente, de verdade, que Deus tem chamado a sua igreja para o secreto. E por isso o tema da ministração que Deus colocou no nosso coração nessa manhã é: Deus te chama para o secreto. Eu queria vos fazer uma pergunta.
Digamos que você fosse se encontrar com uma pessoa, mas com uma pessoa muito especial. Não é uma pessoa qualquer. Se calhar, eu peço perdão pelo se calhar, viu? Talvez, é o costume do povo. Talvez uma pessoa que pudesse resolver todos os seus problemas, alguém muito importante, alguém muito especial, e talvez fosse um encontro único, ou talvez fosse a única oportunidade que você teria de se encontrar com essa pessoa. Quais seriam as suas expectativas? Pense nisso. É interessante que às vezes nós pensamos em autoridades, e algumas pessoas, quando pensam sobre isso, podem pensar numa autoridade política, numa autoridade jurídica. Mas eu queria que você pensasse no único, o único que pode atender, que pode resolver, que pode transformar a nossa realidade. Porque quando nós vamos nos encontrar com alguém, humanamente falando, que nós consideramos importante, eu tenho certeza que dependendo do grau da intensidade do encontro em si, você vai se preparar para isso. Você se preocupa com o que dizer ou o que não dizer. Você se preocupa como você vai se vestir, como você não vai se vestir. Enfim, nós nos preocupamos com tantas coisas. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem chamado a igreja para o secreto. Deus tem te chamado para o secreto. Porque secreto é um lugar de encontro pessoal com Ele. Secreto, e como você pode ver ali no título, não é só um lugar escondido, não é só um lugar reservado, mas é um lugar de presença, e sobretudo de presença com o Criador dos céus e da terra, onde Ele está presente. E Deus colocou no nosso coração, como vocês viram também pelo final do vídeo, diante de tantos acontecimentos, diante da realidade que nos cerca hoje, e nós não podemos, e acredito que não devemos olhar agora só para o âmbito da igreja, porque se calhar você olhando para a igreja, a realidade que você vai ver é uma, mas quando nós olhamos para o globo, quando nós olhamos para outras realidades, quando nós olhamos para fora, eu imagino que você tem vizinhos, eu imagino que você trabalha, eu imagino que você vai a uma escola, eu imagino que você vai à padaria, você vai ao supermercado, tem pessoas que convivem perto de você. Quando você olha para as pessoas que estão fora, qual é a realidade que você vê? É muito provável e bem possível que seja diferente da realidade que nós vemos aqui dentro. Então, por isso, Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando você para o secreto, porque Ele quer fazer algo em você, para depois fazer através de você. Secreto, grave isso, é lugar de presença com o Altíssimo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. E eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 10. E nós vamos perceber, irmãos, a importância de nos encontrarmos no secreto com Deus. Como um encontro com Deus no secreto pode transformar a nossa vida.
como um encontro com Deus no secreto, num primeiro momento, pode até ser assustador. Mas pode ter certeza, depois ele é transformador. E por fim ele é redentor. Então acompanhe comigo. Mateus capítulo 28, versos de 1 a 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. E como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, Jesus lhe disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Amém? Amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de estar aqui com os teus filhos. Te agradecemos, Senhor, o privilégio que temos de compartilhar parte do que o Senhor tem feito em nós, entre nós, através de nós. E te agradecemos também, Senhor, principalmente a tua palavra lida. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que vai no coração da tua igreja aqui reunida. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um dos teus filhos. Por isso, Senhor, usa-me, ajuda-me a ajudar os meus irmãos, para que juntos possamos compreender o propósito que o Senhor tem neste tempo. Quando o Senhor nos chama para um encontro, quando o Senhor nos chama para o secreto, para na tua presença fazer algo que somente o Senhor pode fazer. Por isso, Senhor, dá-nos graça aqui nessa manhã e abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Deixa eu dizer umas coisas para vocês antes de começar a falar sobre o texto que nós lemos. Por que às vezes, ou talvez eu diria, por que Deus tem sempre planos e propósitos e Ele nos chama para o secreto? Porque existem algumas coisas, existem alguns segredos que Deus não vai revelar a qualquer um e nem em qualquer lugar. É interessante pensar que no Salmo 25, verso 14, a palavra do Senhor nos diz que Deus tem segredos para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. E eu diria, para aqueles que se encontram com Ele no secreto. Se você ler Salmo 26, 8, você vai ver Davi dizendo que ele amava a casa de Deus. Ele amava os átrios do Senhor. Davi amava estar onde Deus estava. Mas não é porque ele amava só o lugar. É porque ele amava a presença. Davi tinha prazer em estar na presença de Deus.
Davi tinha prazer em se encontrar com Deus. Davi tinha prazer em ouvir a voz de Deus. Ainda no Salmo 31, 20, ele vai dizer: Senhor, esconda-me no secreto da tua presença. E por isso eu vos falei no início, secreto é lugar de presença, é lugar de intimidade com Deus. Aí às vezes tem algumas pessoas que dizem assim: mas pastor, nós não podemos falar com Deus em qualquer lugar. Eu mesmo, irmãos, durante algum tempo, fui vítima disso. Quando vivíamos aqui uma vez, Deus me pegou pela orelha e me perguntou assim: qual é o meu tempo? Qual é o meu horário na sua agenda? Eu falei: Senhor, todos os horários. Ó, bobinho, né, Mario? Tolinho. Todos os horários, Senhor. Todos os horários. E comecei a tentar argumentar e convencer Deus de que Ele verdadeiramente ocupava o lugar número 1 na minha vida. Eu comecei a dizer para Deus: Senhor, quando eu vou, eu gosto de correr, e corro até hoje, e aqui corria no Parque Barigui, e dizia: Senhor, quando eu vou correr no Parque Barigui, o Senhor está comigo, eu estou falando com o Senhor. Senhor, quando eu estou dirigindo, levando as crianças, o Senhor está comigo, eu estou falando com o Senhor. Senhor, eu comecei a justificar com Deus esse monte de coisa. E Deus falou assim: não, mas isso não é o meu horário. Isso é o horário que você está fazendo alguma coisa. E porque você está fazendo alguma coisa, você até me convida, mas não é o meu horário. Qual é o meu horário na sua agenda? E eu comecei a perceber, irmãos, que às vezes eu não sei como é a sua agenda, mas a minha era assim. Às vezes nós temos tempo para tudo. Você tem tempo para fazer tudo. Você tem tempo para estudar, você tem tempo para ir no mercado, você tem tempo para comer, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para ir à praia, você tem tempo para jogar futebol, você tem tempo. A gente tem tempo para tudo. E atenção, eu não estou dizendo que nada disso é pecado, não é nada disso. Só que quando a gente pensa: qual é o horário de Deus na minha agenda? Queria que você pensasse agora. Pensa na sua agenda. Pensa no que você faz todos os dias. Qual é o horário reservado para Deus lá? Aquele horário que você vai se encontrar com Ele. Mas como vos dizia, mas eu não posso me encontrar com Deus em qualquer lugar? Claro que pode. Eu não posso falar com Deus em qualquer lugar? Claro que pode. Mas a minha pergunta para você é simples. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, tem muita gente casada. Coisa boa. Casar é muito bom, né, irmãos? Principalmente quando você casa com uma esposa do Senhor. A minha linda está ali, ó. Estou cuidando, não. A sua linda está ali. A minha linda é outra. Eu suponho que você, que é casado, ame o seu cônjuge. Eu suponho que você fale com o seu cônjuge em qualquer lugar. Eu suponho que você se encontre com ele ou com ela em qualquer lugar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que eu já sei a resposta. Você tem intimidade com seu cônjuge em qualquer lugar? Perceberam? Eu não tenho intimidade com a minha esposa em qualquer lugar. Existe um lugar reservado. Existe um lugar preparado. Deus não quer ter intimidade com você em qualquer lugar. Existe um lugar reservado. E por isso Ele te chama para o encontro. Por isso Ele te chama para a presença. Voltemos para o texto. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus tem me dado uma outra habilidade. Eu não sei se é boa ou se é ruim, mas Deus tem me dado. Alguns têm o costume de pregar mensagens expositivas. Essa não é uma mensagem expositiva. Outros gostam de pregar mensagens temáticas. Essa não é uma mensagem temática. Deus tem me dado a habilidade de pregar mensagens textuais. E eu gosto de ler os textos e me imaginar nos textos. Tentar viver com os personagens que estão no texto aquilo que estava acontecendo. E depois disso aplicar o texto à minha realidade.
Porque eu creio que antes de Deus falar com a igreja, mesmo quando um pastor prega, ele fala conosco. E por isso, quando eu começo lendo esse texto, eu estava junto com eles. Põe o verso 1 do capítulo 28, por favor, que nós lemos. Eu estava lendo com os meninos ali em cima na mid. Eu gosto dessa expressão, depois do sábado. Deixa eu te dizer uma coisa, depois do sábado do texto, é depois do sábado. Uau, quanta sabedoria, né? Né, Silvia? Quanta sabedoria. Depois do sábado é o quê, irmãos? Podem falar sem medo. É o domingo, hoje. Ontem foi sábado, não é isso? Depois do sábado vem o domingo. Se a gente não tiver equivocado. Só que tenta imaginar o que é que Mateus está querendo dizer com essa expressão depois do sábado. No texto é depois do sábado. Mas o que é que acontece nesse final de semana? O que é que aconteceu na sexta-feira? O que é que aconteceu no sábado? E o que é que Mateus está querendo dizer quando ele diz depois do sábado? Ao nascer o primeiro dia da semana. Quero te fazer uma pergunta. Como é que foi o seu sábado? Como é que foi o seu sábado? Ontem. Como é que foi o seu sábado? Se eu tivesse tempo, eu ia dar oportunidade para cada um aqui dizer como é que foi o sábado. Ih, pastor, ficou louco. Não. Mas eu imagino que os nossos sábados seriam diferentes. De maneira assim, bem simplória, talvez o seu sábado foi sorrindo. Foi com muita alegria. Foi com grande expectativa. Mas calhar nós tenhamos outras pessoas aqui, que o sábado não foi assim tão alegre. Não foi assim tão cheio de expectativas. Mas se nós fôssemos perguntar, mesmo nós que tivemos sábados diferentes, como foi o sábado dessas meninas? Como foi o sábado de Maria Madalena? E como foi o sábado da outra Maria? O que é que vocês acham? Talvez os nossos pensamentos fossem mais comuns. Faz sentido para vocês? Porque essas mulheres haviam acompanhado todo o ministério de Jesus. Essas mulheres acreditaram, algumas mulheres financiaram o ministério deles. Elas estiveram presentes em vários momentos na caminhada de Jesus. Certeza, elas tinham expectativas, assim como toda a nação de Israel tinha expectativa. Mas de repente, apesar de Jesus já ter alertado, mas numa sexta-feira ele é morto, ele é crucificado. E se calhar aquelas esperanças, as expectativas que elas tinham, naquele momento, elas foram desfeitas. Porque nós sabemos pela narrativa, porque nós vivemos depois da história, nós sabemos que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Amém? Glória a Deus. Mas elas não sabiam. Faz sentido para vocês? Então pergunta para o coleguinha que está do seu lado, como é que foi o seu sábado? Pergunte aí. Se é só para você gravar a pergunta. Ih, pastor, eu não gosto desse negócio de perguntar. Vai me dar um voto de confiança. Como é que foi o seu sábado, meu filho? Isso. Como é que foi o seu sábado? Irmãos, sábado no texto é sábado. Mas sábado pode significar uma caminhada de dor. Uma caminhada de sofrimento. Uma caminhada de angústia. De você não saber o que você vai fazer. Ou talvez ainda pior. Não é nem não saber o que vou fazer. É não ter o que fazer. Porque diante da situação que essas mulheres estavam, elas não tinham o que fazer.
Mas nós sabemos também pela Bíblia que se o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Então diga para quem está do seu lado: olha, eu não sei como é que foi o seu sábado, mas eu quero te dizer que se o choro durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, independente de como foi o seu sábado, lembra para ele: ei, hoje é domingo. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje é domingo. Eu sei que não é Páscoa, é final de ano, mas é dia de ressurreição. Ei, Jesus não ressuscitou só na Páscoa, aquilo foi um evento histórico, mas Ele pode ressuscitar na sua vida todos os dias. A nossa querida começou o momento da intercessão, e ela disse que Deus faz coisas novas. Ela entrou aqui lendo o texto e depois disse isso: Deus faz coisas novas. Deus está a fazer coisas novas nessa igreja. Deus está a abrir uma estrada no meio do deserto. Deus vai fazer correr um rio no meio do deserto. Ele vai fazer jorrar água viva, a água que traz vida, a água que traz esperança, porque Ele é o Deus que faz coisas novas todos os dias. Creia nisso. O sábado delas talvez tenha sido bem difícil, e talvez o seu sábado também esteja sendo um pouco pesaroso. Mas calma. O texto continua dizendo que houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desce do céu, chega, move a pedra, se assenta sobre ela. Fala da aparência do anjo. E o verso 4 tem uma informação importante. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Irmãos, os guardas estavam aonde? Na porta do sepulcro. Será que os guardas não viram os anjos? Claro que viram, porque o próprio texto vai dizer que eles tremeram de medo e ficaram como mortos. A pergunta que eu me fazia de ontem para hoje sobre esse texto era: por que eles tremeram de medo e ficaram como mortos, enquanto que as mulheres tiveram uma outra reação? Qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É que, embora eles estivessem no mesmo lugar que aquelas mulheres estavam, eles não foram lá para um encontro. O que eu quero dizer com isso? Eu citei para vocês do salmista Davi, que amava a presença do Senhor. E com todo carinho, e com muito respeito, quero te dizer que não basta vir à igreja. É preciso vir. Não basta vir ao templo. Não basta vir ao templo. É preciso vir. É importante vir. Mas você precisa desejar a presença. Porque você pode estar sentado em uma dessas cadeiras. E você pode estar pensando: que horas que esse pastor vai terminar esse sermão? Afinal de contas, eu estou começando a ficar com fome. E eu não preparei o almoço ainda. Ou você pode estar pensando nas contas que você tem a pagar. Se calhar o que é pior. Você pode estar preocupado com uma série de coisas. Ou seja, você pode estar no lugar do encontro, mas se você não desejar um encontro, você vai entrar e sair da mesma maneira. Ou se calhar você vai ficar como os guardas. Eles estavam no lugar do encontro, mas eles não foram lá para ter um encontro. Então eles estavam no lugar certo, mas pelos motivos errados. E no momento em que tudo acontece, no momento em que o anjo brada, no momento que vai acontecer um encontro com Deus, eles temem. E eles ficam como mortos. Não basta estar no lugar. Tem que desejar a presença. Por isso eu comecei perguntando: quais as expectativas quando a gente vai no encontro? Irmãos, quais as expectativas que você tinha hoje pela manhã, quando você saiu da sua casa e veio até aqui? Eu vou dizer uma coisa para vocês.
Todas as vezes que eu vou à casa de Deus, e vocês viram um pouquinho do que Deus tem feito lá em Ponta Delgada. Todas as vezes que eu vou pregar, eu digo: Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje? Senhor, o que o Senhor vai falar hoje? Senhor, quem é que o Senhor quer curar hoje? Senhor, como é que vai ser hoje? Senhor, não me deixa atrapalhar. Eu orei isso. Senhor, não me deixa atrapalhar o que o Senhor quer fazer hoje aqui. Agora não é lá, é aqui. Senhor, não me deixa atrapalhar o que o Senhor quer fazer hoje. Senhor, não deixa eu falar o que eu quero falar. Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? O que o Senhor quer? A expectativa, irmãos, tem que ser sempre o que Ele quer, e não o que nós queremos. Aqueles homens estavam no lugar certo, mas por motivos errados. Por isso que eles ficaram meio mortos. Dá uma cutucadinha do teu lado aí. Vê se quem está perto de você está meio morto ou se está vivo. Se ele estiver meio morto, quase sonolento, aproveita para dar. Acorda. Oh! É importante, irmãos, que a gente esteja atento a tudo aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus nos chama para um encontro. Deus nos chama para o secreto. Porque Ele quer revelar coisas novas. O anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Eu sei que procurais Jesus. O anjo, quando aparece para aquelas mulheres, ele sabe o que elas estão procurando. Eu sublinhei essa palavra na minha Bíblia. E esse tem sido um outro desafio na nossa realidade. A quem você procura? Ou o que você procura quando você vem à igreja? A quem? Ou o quê? Irmãos, às vezes nós podemos vir à igreja e procurar por coisas erradas. Se calhar muitos dos pastores já tiveram essa experiência. Lá às vezes a gente tem isso. Mulheres cujos maridos têm problemas com alcoolismo. Pastor, faz uma oração aí pelo meu marido, para ele largar o álcool, porque está me dando muito problema. Eu estou tendo muita perturbação. O que essa pessoa procura? Eu vou dizer para vocês em poucas palavras, de maneira bem simplória. Procura resolver o problema só, mas não procura pela transformação do problema. Ei, não procure Jesus para resolver os seus problemas e continuar do mesmo jeito. Traduzindo, não procure Jesus para Ele te dar o que você quer ou fazer o que você quer. Procure Jesus por quem Ele é. Essas mulheres não vão procurar Jesus para Ele fazer alguma coisa, para resolver um problema, porque o filho, o marido, seja lá o que for. Elas vão procurar Jesus porque elas amavam Jesus. Eu não tenho tempo aqui para isso, mas se nós lembrarmos do nascimento de Jesus, e passou-se o Natal, eu disse isso lá na PIB, os verdadeiros adoradores não se aproximam de Jesus para pedir. Aqueles magos que saíram do Oriente e foram encontrar com o menino, seguiram a estrela, eles deixaram suas casas, eles deixaram suas famílias, eles deixaram seus negócios, porque para ter ouro, incenso e mirra naquele tempo, tinha que ter negócio, tinha que ser gente de posse. E eles foram se encontrar com Jesus. E eu vou fazer para vocês a mesma pergunta que fiz lá. O que é que aqueles homens pediram a Jesus? Alguém sabe? Não pediram nada. Porque o verdadeiro adorador não se encontra com Jesus para pedir. Se encontra para oferecer, para ofertar. Essas mulheres não foram pedir nada. Elas foram se encontrar. O anjo diz: eu sei quem vocês estão procurando. E ele diz também para elas: Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Mostra para elas o lugar. E diz: agora ide imediatamente. Dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. E vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. O anjo se encontra, dá um recado para elas.
E sabe o que é interessante nessa história? Elas não discutem. Elas não falam nada com os anjos. Elas simplesmente obedecem. Entendeu? Entendeu? Às vezes a gente quer ficar discutindo com Deus. A gente quer ficar perguntando para Deus, Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E se esquece de obedecer. Ei, Deus está te chamando para o secreto. Não é para você ficar discutindo com Ele. Não é para ficar debatendo. Por quê? É para obedecer, vai. E elas vão. Verso 8. Saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e foram. Foram o quê? Anunciar aos seus discípulos. Irmãos, todo encontro que a gente tem com Deus, por isso que eu falei no início, ele pode ser assustador. Essas mulheres também temeram. Elas ficaram meio perplexas. O que está acontecendo? Mas elas obedeceram. Elas foram. Elas fizeram. E na obediência e no temor, verso 9, de repente, Jesus sai ao encontro. Eu tenho aprendido isso. Quando a gente decide obedecer o que Deus está falando, a gente recebe a recompensa. E sabe qual é a recompensa? Elas foram ao sepulcro para quê? Lembram? Elas foram se encontrar com Jesus. Elas foram para ver Jesus. Mas quando elas chegam lá, Jesus não está. O que acontece? Aparece o anjo e tudo aquilo que já vos disse. Elas obedecem e saem. Mas elas não tinham visto Jesus. Mas elas saem e vão fazer o que o anjo as mandou fazer. E na caminhada, de repente, o que acontece? Jesus se encontra com ela. Ei, se você for ao encontro de Jesus, pode ter certeza, Ele já preparou tudo. Ele está com tudo preparado. Ele está te esperando. Ele está te esperando no secreto. Na hora que você pensa que nada vai acontecer, que tudo deu errado, é a hora que Ele sai ao teu encontro. É a hora que você não espera mais. Eu fico imaginando, há várias histórias na Bíblia de homens e mulheres que se encontraram com Deus. E eu fico imaginando, por exemplo, Moisés, quando sobe aquela montanha, e o texto bíblico vai dizer que ele sobe lá e ele acaba ficando 40 dias e 40 noites, porque Deus aparece para ele e fala com ele nesse tempo. Mas eu imagino que ele fosse ficar lá o tempo que fosse necessário. Mas no momento que ele sobe aquela montanha, ele fica 7 dias esperando por Deus. 7 dias nada acontece. 7 dias ele fica parado numa montanha. Pensa o que é você subir um monte para falar com Deus, ficar 7 dias lá e nada aconteceu. A gente começa a pensar, né? Será que realmente eu ouvi a voz de Deus? Será que foi Ele mesmo que mandou eu subir aqui? Eu acho que talvez não, hein? Se calhar ouvi mal. Deve ter sido coisa da minha cabeça. Porque, né? Só que talvez quando ele não esperasse mais, Deus vai ao encontro dele. Essas mulheres foram ao sepulcro. E quando obedeceram e saíram daquele lugar que estavam, Jesus vai ao encontro delas. E eu fiquei também pensando, irmãos, por que Jesus espera aquelas mulheres saírem? Poxa, elas foram lá se encontrar com Ele. Por que Ele não estava lá esperando por elas, mesmo no sepulcro? É interessante como a narrativa, essa narrativa de Mateus 28 é construída por Mateus. Jesus espera elas saírem do sepulcro para se encontrar com elas. Eu não sei qual é o lugar literal, o texto não diz literalmente qual foi o ponto exato que Jesus se encontrou com aquelas mulheres. Mas uma coisa eu aprendo através desse texto. Sepulcro é lugar de morte. E Jesus vai te encontrar num lugar de vida. Ele vai te tirar do lugar da morte. Ei, sai do sepulcro.
Lembra do Lázaro? Sai, Lázaro. Sai do sepulcro. Sai porque ele vai se encontrar com você. Ele está esperando você para ter um encontro com você num lugar de vida. Irmãos, algumas pessoas tiveram dificuldade de obedecer. Mesmo alguns discípulos de Jesus. E eu pregando lá na igreja, lembrei de uma história muito interessante de um dos discípulos de Jesus chamado Tomé. E quando Jesus aparece para os seus discípulos, Tomé não estava presente. Mas os discípulos que estavam presentes, eles têm aquele encontro com Jesus, eles são transformados pela presença de Jesus, eles experimentam algo sobrenatural com Jesus, mas o Tomé não estava lá. O Tomé não pôde se encontrar com Jesus. E eu fico imaginando, porque o texto bíblico vai dizer que 8 dias depois, os discípulos de novo estão reunidos. Tomé está juntamente com eles. E Jesus aparece lá. Tenta imaginar como foi aquele encontro. E é interessante que no momento que os discípulos tinham falado para Tomé que tinham se encontrado com o Mestre, Tomé diz assim: olha, se eu não ver os cravos, o buraco dos cravos nas mãos, se eu não tocar com o dedo, se eu não tocar do lado. Pastor Marcelo, vem cá, meu filho, vem cá, me ajuda aqui. Eu tenho que fazer esse negócio mostrando, irmãos, que é mais legal. Fica interessante quando a gente faz assim. Você é o Jesus, tá bom? E eu sou o Tomé. Eu sou o incrédulo. É verdade. Lembra que eu falei para vocês, eu gosto de imaginar o texto. Eu fui o cara que falei, se eu não tocar, se eu não ver, cadê? Isso, põe a mão, eu tenho que ver. Se eu não ver, se eu não tocar no buraco dos cravos, calma, fica aí, Jesus. Se eu não tocar do lado dele, eu não vou crer. Aí o Jesus aparece, Jesus apareceu. Aí o Jesus faz assim, olha aqui, fala, olha aí. Toca aqui, toca aqui. Toca do lado. Não vou erguer para não causar emoção. Irmãos, fica aqui. Vocês imaginam essa cena desse jeito? Eu imagino que quando Jesus entra, que o Tomé vê, ele não tem palavras. Ele paralisa. Porque tudo aquilo que ele havia dito antes, ele disse porque ele não viu. Só que agora, quando ele está diante de Jesus, ressuscitado, o encontro transforma a vida dele. Deus te abençoe. E ele não precisa mais ver, ele não precisa mais tocar, porque a presença de Jesus transforma o coração incrédulo do Tomé. A presença de Jesus vai te transformar no secreto. Por isso que ele quer que você vá para o secreto. Não adianta a gente ficar fazendo coisas. Precisamos nos encontrar com ele no secreto. Tomé tem um encontro pessoal com Jesus. Lembra que eu falei que o secreto não é um lugar simplesmente fechado, mas é um lugar de encontro com a presença. Ele tem um encontro com a presença do Jesus ressuscitado. Essas mulheres tiveram um encontro com a presença do Jesus ressuscitado. E Jesus diz para elas, verso 9, salve. É como se Jesus chegasse para aquelas mulheres e dissesse assim, e aí, tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Pensa, irmãos, no que é isso? Você conhece alguém que faleceu? Conhece alguém que faleceu recentemente? Recentemente? Tem alguém? Imagina se você sair aqui da porta da igreja agora.
Aí você chega ali no estacionamento e a pessoa, ô, tudo bem? Como assim tudo bem? Que conversa é essa? Que você estava morto? Não está tudo bem, agora ficou mal. Estava bem até antes de você aparecer, agora que você apareceu ficou mal o negócio. Irmão, Jesus aparece para aquelas mulheres como se nada tivesse acontecido. E aí, está tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E elas ficam aterrorizadas de novo. Porque o encontro com Jesus é assim, irmãos. Ele transforma a gente de dentro para fora. Ele nos deixa a boca aberta, a gente não sabe o que vai fazer. Porque você se encontrou com Ele. E elas se encontram. O que elas conseguem fazer? Elas abraçam. O máximo que elas conseguem fazer é abraçar os pés de Jesus e começam a adorar. E imagina essas mulheres chorando. Ai, Senhor, ai, meu Deus, o Senhor está aqui. Louvado seja o teu nome. Por quê? Porque o encontro com Jesus, ele restaura aquilo que se havia perdido. É por isso que Deus está chamando a sua igreja para o secreto. E por fim, irmãos, Jesus diz uma coisa interessante para elas. Não temais, não tenham medo. Ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eu os verei. Jesus está chamando a sua igreja para o encontro. Mas Jesus não está te chamando para o encontro só para você ficar, tipo, de boa ali com Ele. Jesus está te chamando para o encontro porque Ele também quer encontrar outras pessoas. E Ele vai usar a sua vida. Quem, pastor? Eu? É você. Mas eu não sou digno. Não tem condições. É você que Ele vai usar. Porque Ele vai te transformar. Lembra? O encontro com Jesus, ele é transformador. Ele vai transformar primeiro você. Ele vai fazer algo na sua vida que você nem imagina. Você não consegue mensurar. Irmãos, aquelas mulheres jamais poderiam imaginar. Elas foram naquele sepulcro, elas não sabiam nem como elas iam tirar a pedra daquele sepulcro. Ei, talvez tenha uma pedra no meio do teu caminho que você não sabe nem o que fazer. Como é que você vai arrancar essa pedra daí? Mas se encontra com Ele. Se encontra com Ele. Vai ao encontro dEle. Mas lembra que o encontro com Ele, em primeiro momento, pode ser assustador. Mas o encontro com Ele também é transformador. Porque o encontro com Ele é redentor, é através da tua vida que Ele vai redimir a de outros. E é por isso que, se você observou, o próprio anjo diz, ide dizei aos meus discípulos. E em Marcos, Jesus chama, em primeiro lugar, os discípulos de servos. Em João, ele chama de amigos. Mas agora, depois de ressuscitado, ele chama de irmãos. Alguém já pregou sobre isso? A maneira como Deus vai tratando e nos aproximando e nos redimindo dos nossos pecados. Deus não olha para você como você se olha. E se calhar esse é o maior impedimento, às vezes, de nós ouvirmos e obedecermos à voz de Deus. Nós não nos sentimos dignos, nós não nos sentimos aptos, mas Deus transforma, porque o encontro com Ele é transformador. E Ele está chamando você para o secreto. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero relembrar algumas perguntas. Como foi o seu sábado? Hoje é domingo. Deus está a chamar a sua igreja para o secreto. Deus está a te chamar para um encontro. Eu não sei como foi o seu sábado, mas Deus sabe. Eu posso imaginar como foi o sábado dessas mulheres. A dor, a tristeza, as incertezas,
as dúvidas que porventura poderiam existir no coração delas. Mas Deus está chamando a igreja para o secreto, porque Ele quer transformar. E não apenas a sua igreja, mas através da sua igreja, Ele quer alcançar a outros que também precisam se encontrar com Ele no secreto. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Se nós olharmos a história bíblica, irmãos, e começando por Noé, Deus havia preparado uma arca para salvar a humanidade. A porta da arca estava aberta. Mas como nos dias de Noé, e como Jesus vai dizer, houve um determinado momento que Deus fechou a porta. Se nós caminharmos, avançarmos um pouco mais na história bíblica, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado que havia atingido níveis inimagináveis, Ele chama o seu servo Abraão. Abraão conversa com Deus. Abraão pergunta para o Senhor, se tivesse 50, 45, 40 e vai. E é tempo que Deus está dando para que aquele povo, para que aquela cidade se arrependesse. Mas na verdade, apenas Ló e sua família, estou aqui a me referir, 4 pessoas e uma vai ficar pelo meio do caminho, que é Ló, a sua esposa e os seus filhos. Mas a esposa fica pelo meio do caminho. Não se encontram com Jesus. E apenas os 3, Ló e as suas filhas, é que são tiradas vivas daquela cidade. Nós aguardamos com grande expectativa. Nós vivemos hoje num tempo, obviamente, diferente daquele. E aguardamos com grande expectativa a volta do Senhor. Rei, a porta da arca está aberta. A arca é a igreja. Esse lugar de encontro. E Deus está te chamando para a presença dEle. Pastor, mas eu já sou membro da igreja. Eu sou membro da Igreja Batista Alameda. Lembra que eu te disse? Não basta estar na igreja, tem que querer a presença. Não é o fato de sermos do hall de um membro de uma igreja, e pode ser essa, pode ser a PIB de Ponta Delgada, pode ser qualquer uma outra. Não é isso que vai mudar. O que vai mudar é o quanto eu desejo essa presença. O quanto meu coração queima por essa presença. O quanto eu quero e desejo estar aonde Deus está, para ser um instrumento dEle, para me encontrar com Ele, tendo a minha vida transformada. E através da minha vida, ser um agente de transformação. Ei, Deus te chama nessa manhã, para ser um agente de transformação do reino dEle. Por isso, você precisa se encontrar com Ele no secreto. Por isso você precisa de intimidade. Você precisa de vida com Ele. Ele quer restaurar algo em você. Então, se você nessa manhã quer ser restaurado, eu quero fazer um convite direto. Deixe o seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Pode vir, corajosamente, não tenha medo. Se você ainda não é crente, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus e você quer experimentar algo novo na sua vida, deixe o seu lugar também e venha que nós vamos orar por você. Mas você que já é crente e que por algum motivo perdeu a alegria, perdeu o sentido, perdeu a visão, Deus está a te chamar para o secreto. Ele te chama nessa manhã para o secreto. Venha para o secreto, venha para o lugar de encontro, venha para o lugar de presença. Ele quer falar com você, Ele quer tocar em você, Ele quer transformar você. A vida daquelas mulheres nunca mais foi a mesma. Ei, ouça, a vida daquelas mulheres nunca mais foi a mesma, porque elas decidiram se encontrar com Ele. Elas foram ao encontro dEle. Saia do sepulcro. Se calhar o inimigo tem colocado pensamentos na sua cabeça, sentimentos no seu coração,
para tentar impedir que você vá para o secreto. Você está olhando para homens. Você está confiando em promessas humanas. Você está olhando para as circunstâncias. Ei, não olhe as circunstâncias. Olhe para aquele que pode transformar qualquer circunstância. Olhe para aquele que te chama para o secreto. Deixe seu lugar e venha. Você quer estar na presença do Senhor? Vem. Pode vir. O Espírito Santo, Deus está chamando você. Não resista à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando no seu coração, não está? Está ou não está? Não resista à voz do Espírito Santo, venha. Pode vir. Isso, Felipe, venha. Tem mais pessoas que precisam vir. Deus está chamando você para o secreto. Deus quer te tirar do sepulcro. Você está num sepulcro, não está? Você perdeu a alegria, não perdeu? Não olha as circunstâncias. Não olha para o lado. Olha para Jesus. Ele está te chamando. Pode vir, venha. Corajosamente. O Espírito Santo de Deus quer fazer algo novo em você. Lembra? Ele faz coisas novas todos os dias. Ele transformou a realidade não apenas daquelas mulheres, mas ele transformou a realidade de toda a humanidade. Um encontro com Jesus, um encontro pessoal, um encontro no secreto, pode transformar toda a sua história. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence. Esse trabalho é teu, Senhor. É o Senhor quem pode transformar a realidade do teu povo, da tua igreja. Não importam as circunstâncias. O que importa é desejarmos ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o ser. Por isso, amado Espírito Santo, fala no coração de cada um dos teus filhos. Talvez alguns perderam a alegria, perderam a esperança, mas o Senhor está nesse lugar, nessa manhã. Hoje é domingo, é dia de ressurreição, é dia de resposta, é dia de transformação, é dia de experimentar algo novo na presença do Senhor. Por isso, que a tua igreja decida, que os teus filhos, que cada um que está aqui, cada pessoa que ouve essa palavra, decida nessa manhã encontrar-se com o Senhor no secreto, para experimentar algo novo, algo que só o Senhor pode fazer, para que suas vidas sejam transformadas. E seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor.